Fala pessoal, meu nome é Arthur Benucci e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a classificação do café, metodologia COB, sobre os defeitos, as pontuações dos defeitos, quanto que cada defeito vale e aprender a contar quantos defeitos tem o café, que tipo que ele é, se é tipo 2, tipo 4, tipo 6. E no final desse vídeo nós vamos mostrar algumas curiosidades sobre os grãos dos cafés, alguns grãos que a gente pode confundir, achar que é defeito e não são, e de onde que vem alguns defeitos também. Tem alguns defeitos que são defeitos de formação e tem outros grãos que possuem defeitos de formação, mas não são considerados defeitos. Confere no final do vídeo. Bom pessoal, aqui nós temos um café bico corrida, é um café do jeito que ele vem da fazenda. Nesse café aqui específico nós temos bastante defeitos, tem impurezas, tá vendo? Pau, tem bastante café brocado, bastante verde, preto verde, concha. Nós vamos separar os defeitos para a gente conseguir identificar quais são, qual é o peso desses defeitos dentro da classificação e como que a gente consegue contar os defeitos e classificar o café quanto ao tipo dele. A gente ouve falar, o café é tipo 6, café é tipo 5, café é tipo 7, tipo 6, 7. Então, nesse vídeo nós vamos abordar esse assunto aí, vamos mostrar para o pessoal como é que é feita essa classificação. Pessoal, vamos entender um pouco sobre a metodologia de classificação COB. Classificação COB é classificação oficial de bolsa. Então, a norma diz o seguinte, que toda classificação para seguir a tabela oficial, ela deve ser classificada em 300 gramas. Então a gente separa, pesa as 300 gramas do lote, da amostra do lote que nós vamos classificar e começamos a separar os defeitos. Então nos defeitos nós temos, na equivalência dos grãos imperfeitos, nós temos um grão preto igual a um defeito, uma pedra, um pau ou um torrão grande para 5 defeitos, uma pedra, um pau ou um torrão regular, 2 defeitos, uma pedra, um pau ou torrão pequeno, 1 defeito, um grão em coco, 1 defeito, uma casca grande, 1 defeito, 2 ardidos, 1 defeito, a cada 2 marinheiros, 1 defeito, as cascas pequenas, de 2 a 3 cascas pequenas para 1 defeito, os brocados, de 2 a 5 brocados para 1 defeito. Por que de 2 a 5 brocados? Nós vamos ver que nós temos grãos que eles foram pouco atacados pela broca, às vezes 1 furo, 2 furos, e nós temos grãos que foram muito atacados, são ataques severos da broca, então são brocas rendadas. Então, se for broca de 1 furo ou 2, 5 grãos para 1 defeito. Se forem brocas rendadas, brocas sujas, 2 grãos para 1 defeito. 3 conchas para 1 defeito, 5 verdes para 1 defeito, 5 quebrados para 1 defeito e 5 xoxos ou malgranados para 1 defeito. Depois que nós catarmos todos os defeitos dessas 300 gramas de café, nós vamos contar quantos defeitos deu e nós vamos aqui na tabela de defeitos. Na tabela de defeitos, nós vamos contar lá quantos defeitos. Deu 4 defeitos. Se deu 4 defeitos, é tipo 2. 12 defeitos, tipo 3. 26 defeitos, tipo 4. 46 defeitos, tipo 5. 86 defeitos, tipo 6. 160 defeitos, tipo 7. E 360 defeitos, tipo 8. Então, vamos supor que o café deu 90 defeitos. Ele está entre 86 e 160. Então, ele é tipo 6/7. Se o café deu 50 defeitos, o café é tipo 5/6. E assim por diante. Então, a tabela de defeitos de tipo, ela vai do tipo 2 ao tipo 8. Se ele tem mais de 360 defeitos, a gente diz que ele é inferior a tipo 8. E assim por diante. Então, nós vamos ver agora quais são os grãos, identificar no grão o que é um grão preto, o que é um grão ardido, um marinheiro, o que são brocados, as conchas, broca de 1 furo, broca rendada. Vamos lá. Então, nos defeitos nós temos aqui o grão em coco, quando a máquina de beneficiamento não conseguiu descascar o grão do café.
Quando ele descasca somente a parte externa e não consegue retirar essa película interna, que chama pergaminho, nós temos o marinheiro. Quando a máquina de benefício ela não consegue limpar completamente o resíduo desse processo de descascamento, nós temos origem aí as cascas grandes, cascas médias e cascas pequenas. E também temos os galhos, né, que se quebram e formam os paus grandes, médios e pequenos. Dos defeitos que mais pesam na pontuação do café, nós temos o grão preto, que são defeitos capitais, um grão para um defeito. Nós temos os preto verde, que ele é um verde escuro, tá vendo? Ele é imaturo. Nós temos os grãos ardidos, que são resultados de uma fermentação ruim. Então eles aqueceram e cozinharam o grão. Aí nós temos as conchas, né? Que na hora da torra, por essa parede dela ser muito fina, ela carboniza e ela dá um amargor grande no café. O miolo de concha, que é um resultado do grão cabeça, que quando ele se separa, ele vira a concha e o miolo de concha. Então, na realidade, essas duas partes aqui eram um grão. Quando eles estão juntos, não são considerados defeito. Quando eles se separam, eles formam a concha e o miolo de concha. Nós temos os grãos verdes, que são grãos imaturos. Então, nós temos diversas colorações de verde. Tem o verde escuro, o verde normal e o verde claro. Lembrando que esse grão, a coloração dele é amarelada, mas ele é verde porque ele é imaturo. Então, o verde é de não maduro. Nós temos as brocas de um furo, brocas rendadas, os grãos quebrados e os xoxos e mal granados. Bom, pessoal, então vamos para algumas curiosidades dos grãos cafés. Dentro do coco, nós temos duas lojas, ou seja, lugar para nascer duas sementes de café. Então, geralmente, nasce duas sementes com esse formato normal no café. Então, dentro de um coco tem duas sementes. Às vezes acontece de ter dentro do coco três sementes. E aí, pela falta de espaço, eles se tornam esses triângulos de café. Então, nós temos três triângulos dentro de um coco. Quando acontece de só um lado, só uma das lojas nascerem, o grão que nasce, ele toma o espaço da loja que está vazia. Aí o grão fica redondinho. É o que a gente chama de moca. E acontece também de nascer duas sementes do mesmo lado, na mesma loja. Aí nasce um grão dentro do outro, que é o grão cabeça. Esse grão parece que ele é rachadinho no meio. Na realidade, eles são dois grãos de cafés que nasceram um dentro do outro. Quando esses grãos se separam, eles formam a concha e o miolo de concha. Enquanto eles estão juntos, eles não são considerados defeitos pela metodologia COB. Muito embora muitas empresas e indústrias já consideram ele como defeito porque eles vão se separar ou no processo de rebenefício ou no processo de torra do café. Então é isso, pessoal. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, coloca no comentário aí o que vocês acharam e mandem sugestões de curiosidades, algumas coisas que vocês querem que a gente publique aqui. Valeu, abraço!